Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rodografista. Nesse vídeo eu vou trazer uma análise dos dividendos da Comgás, uma empresa que acaba não sendo muito famosa no mercado e não é muito investida devido à baixa liquidez dela, ou seja, o nível de negociação dessa empresa no dia a dia. Mas nós veremos mais para frente nesse vídeo aqui que historicamente quem investiu nessa empresa teve ótimos resultados, principalmente em questão de dividendos. Então, os altos dividendos que essa empresa paga podem, em alguns casos, compensar a falta de liquidez que o papel tem, ok? E mais para complementar, eu vou trazer o histórico desses dividendos, desses retornos, esse resultado do investimento em todos esses anos, uma projeção também de dividendos e também os preços teto para essa companhia. Caso você não souber o que é preço teto, mais para frente eu vou explicar bem certinho o que é. Bom, no momento, a ação com mais liquidez da Comgás, que é a Cgás 5, está valendo R$ 128 no mercado. Que na parte de cima nós temos o gráfico de dividendos dessa companhia. Nós conseguimos ver que entre altos e baixos ela tem uma tendência de crescimento desses dividendos no longo prazo. E sim, eu verifiquei os lucros dela e uma tendência que ela tem no longo prazo sim é de crescer os lucros dela, entre baixas e altas. Então, de fato, a tendência dela é de continuar pagando dividendos cada vez maiores com o passar do tempo. Ela costuma anunciar, de acordo com o mapa do dividendo inteligente, ela costuma anunciar dividendos em dezembro. Porém, a data com e data de pagamento, ou seja, a data com para você ter direito e a data de pagamento, a data que você vai de fato receber o dinheiro, costuma ser mais ou menos ali no início do ano e no final. Ali por final de janeiro, início de fevereiro e ali por dezembro. Costuma ser os dividendos distribuídos por essa companhia. E para quem investiu há exatos 10 anos atrás, para cada ação que ele investiu durante esses 10 anos, já recebeu R$ 93,43 de volta. Ou seja, ela pagou R$ 93 por ação e a ação atualmente está valendo R$ 128 no mercado. Olha só, essa relação acaba sendo bem interessante. O payout médio da companhia nos últimos 10 anos foi de 91,5%, ou seja, 91,5% de todo o lucro que a empresa gerou, ela distribuiu para seus acionistas através de dividendos. E, detalhe, ela conseguiu distribuir quase todo o lucro dela nesse payout aqui e ela conseguiu crescer ainda os seus lucros com o passar do tempo. Então é muito interessante. Aqui eu trouxe o histórico de dividend yield da companhia, que é basicamente o que esse indicador? É pego os dividendos que a empresa distribuiu naquele ano e se divide pela cotação das suas ações, ou seja, é os dividendos em relação à cotação da ação. Aí nós temos uma relação em questão de porcentagem. E daí eu calculei todas essas médias aqui de 2022 até 2002, 20 anos de histórico de dividend yield dessa companhia. E numa média, ela pagou ao ano mais de 8% de dividend yield. Ou seja, para quem acaba investindo focando em dividendos e não se importa tanto assim com liquidez, essa empresa tem se mostrado no longo prazo uma excelente empresa em quesito de distribuição de dividendos. Aqui nós temos um gráfico com a cotação das ações em relação aos proventos e o lucro líquido, que nós conseguimos ver a cotação na linha pontilhada, enquanto que os dividendos que ela distribuiu é a linha verde e o lucro é a linha roxa. Só para a gente ter uma noção de como é que essas linhas são interligadas, como elas costumam se movimentar juntas ou não. E agora, caso você tivesse investido nessa empresa há exatos 10 anos atrás, qual que teria sido a sua rentabilidade? Bom, se a gente não considerar os dividendos, apenas a valorização da ação, você teria tido uma rentabilidade de 167,21%. Isso em 10 anos, e sem considerar os dividendos. Agora, se a gente considerar os dividendos, essa rentabilidade salta de 767 para 1.322%. Ou seja,
praticamente dobra a rentabilidade apenas por considerar os dividendos juntos nessa conta. E agora uma outra simulação um pouco mais diferente. Qual que teria sido o seu resultado caso você tivesse investido R$1.000 todo mês, bem certinho, em todos os últimos 10 anos, ou seja, de agosto de 2012 até agosto de 2022, que é o mês em que eu estou gravando esse vídeo. Qual que teria sido o seu resultado? Bom, você teria tirado do seu bolso basicamente R$122 mil, entendeu? Durante esse período. Só que apenas em dividendos você teria recebido R$242 mil nesse período. E, portanto, o seu custo de aquisição ficaria por volta ali de R$364 mil, que é basicamente o quê? Nessa simulação aqui, você teria reinvestido automaticamente todos os dividendos que você investiu, que você recebeu. Com isso, possibilitando o crescimento do seu patrimônio e da sua renda passiva através dos juros compostos, ok? Mas o que é interessante notar aqui é que você teria tirado do seu bolso R$122 mil, mas o patrimônio que você teria acumulado nos dias de hoje seria de R$510.522. Ou seja, você teria multiplicado em 4 vezes, mais de 4 vezes ali, o seu investimento nesses anos aí. Ou seja, uma rentabilidade muito interessante nessa empresa, numa empresa pouco falada, com pouca fama e baixa liquidez no mercado. Aqui na parte de cima nós temos o gráfico com essa trajetória que você teria tido. Basicamente a linha verde é o patrimônio acumulado, a linha vermelha é o custo de aquisição, que é basicamente a soma dos outros das outras duas linhas de baixo, que é o desembolso mais os proventos, os dividendos que você teria recebido. Ok? Bom, e olha só que interessante, aqui por 2019, o total de dividendos que você teria recebido já teria ultrapassado o total de desembolso, ou seja, o total de dinheiro que você teria investido na empresa, você já teria recebido de volta apenas com os dividendos, ali em 2019. Como podemos ver, a linha amarela ultrapassou bem nessa época ali. E na parte de baixo nós temos o crescimento da renda passiva. Basicamente, essas barras aqui representam o total de dividendos que você teria recebido a cada ano. E aí eu fiz um comparativo aqui entre 2012, que seria o primeiro ano que você teria investido, e 2021, que foi o último ano fechado que você teria recebido dividendos da empresa. Não considerei 2022 porque o ano de 2022 ainda não fechou. Então, basicamente, em 2012 você teria recebido R$175,25 e em 2021 você teria recebido um total de R$47.162. Isso daí é um crescimento a mais ao ano, em média, de 86,21%. Ou seja, basicamente a sua renda, em média, basicamente quase que dobrou ano após ano, investindo nessa empresa. Agora, uma outra simulação um pouco mais diferente. E se você tivesse feito um único investimento de R$10 mil há exatos 10 anos atrás? Bom, o seu desembolso seria aqueles R$10 mil, só que durante esse período você já teria recebido de volta R$45.516 apenas em dividendos. Portanto, o seu custo de aquisição ficaria ali por volta de R$55,5 mil e o seu patrimônio hoje em dia seria de R$85,5 mil. Basicamente você multiplicou em 8 vezes e meia o patrimônio que você investiu lá atrás. Só de você investir uma única vez e depois ir reinvestindo os dividendos. E detalhe, nesse caso aqui, eu gosto sempre de trazer esses R$10 mil corrigidos pela inflação durante esse período. E pelo IPCA, que é o índice de inflação calculado pelo IBGE, R$10 mil teriam virado R$18.410. E o GPM, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, esses R$10 mil teriam virado R$24.436. Ou seja, o investimento nessa empresa historicamente ganhou com louvor de todos os outros índices inflacionários, ou pelo menos os principais índices inflacionários que o mercado considera. Aqui nós temos a mesma situação, nós temos na parte de cima o gráfico mostrando toda essa trajetória,
E na parte de baixo, o crescimento da sua renda passiva, no qual eu considerei de novo 2012 a 2021 e os seus dividendos cresceram ao ano em média 40%. E aqui a taxa foi bem menor, só que você tem que se lembrar que aqui você tirou do dinheiro do seu bolso e investiu apenas uma única vez. Você não precisou colocar mais nada de dinheiro. Bom, se você quiser testar o AGF com 30% de desconto e com 30 dias grátis, sem compromisso, vai aqui no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado, ok? Você vai ter essa oportunidade. Agora, voltando sem mais enrolação. Bom, o dividend yield atual da companhia é de 14,03%. O que essa porcentagem representa para nós? Que os dividendos que ela distribuiu nos últimos 12 meses, que foram quase R$18, em relação à cotação atual da ação, representa esses 14%. Mas isso acaba acontecendo pegando apenas o histórico dos últimos 12 meses. E o que isso acaba dando para nós como resultado? Pode ser que esteja um pouco distorcido por pegar um prazo muito pequeno, que é apenas 12 meses. Então o que eu gosto de fazer? Eu pego a média de dividendos dos últimos 5 anos, ou seja, de 2017 a 2021, e eu fiz uma média. Durante esses anos, a média de dividendos que a Comgás distribuiu por cada ação foi de R$13,13. E isso, em relação à cotação atual, dá um dividend yield de cerca de 10,26%. Ou seja, em relação a esse histórico, é provável que se você investisse agora, você iria continuar recebendo ao ano um pouco mais de 10% apenas em dividendos. E com base nisso, nós conseguimos traçar nossos preços teto. O que quer dizer o preço teto? Bom, se você tem uma meta de receber apenas em remuneração de dividendos, pelo menos 6% ao ano do dinheiro que você está investindo, você vai pegar essa média de dividendos dos últimos 5 anos e vai distribuir por você vai dividir por 0,06, que é basicamente você vai estar dividindo por 6%. Com isso você vai estar criando um preço teto que, com base nisso, se você comprar abaixo desse preço teto, é provável que você vai receber pelo menos esses 6% ao ano em dividendos de retorno sobre o capital que você está investindo, entendeu? E com base nisso, então, nós conseguimos traçar nossos preços teto de 6%, 8% e 10%, com base nesse histórico aqui. E, é claro, o preço teto de 6% é de R$218,87, o de 8% é R$164,15 e o de 10% é de R$131,32. Mas, não contente com apenas considerar o passado, eu fiz uma projeção própria minha para os próximos 12 meses da companhia, ou seja, mais precisamente para o ano que vem. Por quê? As principais plataformas da onde eu costumo pegar as projeções, eles acabam não olhando muito para essa empresa por ser uma empresa não muito famosa, não muito negociada na bolsa. Então eu fiz uma projeção por conta própria. O que eu fiz? Eu peguei o lucro por ação atual, basicamente o lucro da companhia que ela teve nos últimos 12 meses, olhei qual que foi a média de crescimento do lucro que ela teve nos últimos 10 anos, e numa média esse crescimento ficou bem alto. Devo dizer que foi um crescimento bem exponencial. E o que eu fiz? Eu peguei esse lucro, adicionei com essa média de crescimento que ela teve, e isso deu um resultado de um lucro líquido projetado para essa companhia. Aí eu peguei esse lucro e multipliquei pelo payout médio que essa companhia teve nos últimos 5 anos, que foi basicamente 90%. 90% de todo o lucro que ela teve, em média, ela distribuiu para seus acionistas. Então eu peguei esse lucro projetado, fiz vezes 90% e deu o dividendo projetado de cerca de R$14,78. É claro que no curto prazo pode sim acontecer alguma distorção, alguma coisa negativa que pode fazer os dividendos baixarem. Mas com base no histórico dos últimos anos, de quanto do lucro que ela distribuiu para seus acionistas, e com base no histórico que ela teve de crescimento dos lucros nos últimos 10 anos, a projeção mais provável que nós podemos fazer é essa daí, de quase R$15
por ação na distribuição de dividendos. E com base nisso, ela está com um dividend yield projetivo de 11,55%. E com base nisso, nós podemos testar nossos preços teto de 6%, de R$ 246,42, de 8% de R$ 184,81 e de 10% de R$ 147,85. Mas se você acha que esse dividend yield projetivo está muito otimista e quer comparar ele com o yield médio, eu fiz isso já e fiz uma média entre os preços teto dessas duas situações aí, criando um terceiro preço teto que normalmente é muito mais conservador. Ok? E com base nisso, eu criei os novos preços teto de 6%, de R$ 232,64, de 8% de R$ 174,48 e de 10% de R$ 139,58. Com base nisso, em relação à cotação atual de R$ 128 e essa média de dividendos aí, nós temos um novo yield projetado de 10,9%. O que acontece? Nesse caso aqui, já que é uma empresa com uma menor liquidez, eu particularmente acabo exigindo que essas empresas aí, para compensar a falta de liquidez, estejam abaixo de um preço teto de pelo menos 10%, para valer a pena investir numa empresa que não tem muita liquidez. Por quê? Porque basicamente, se no futuro eu ir acumulando uma posição muito grande nela e chegar a um patamar em que eu tiver um patrimônio bem maior, e eu tentar vender essa participação, possivelmente vai movimentar o mercado, ou o mercado não vai ter liquidez suficiente para me comprar todas aquelas ações que eu estou querendo vender. Então, dificilmente eu vou conseguir sair da operação. E, ao mesmo tempo, eu não vou conseguir direito operar no mercado de opções. Já que ela tem uma baixa liquidez, o que acontece? Provavelmente o mercado de opções dessa companhia vai estar bem mais fraco. Ou seja, não vamos poder fazer aquele esquema lá de pegar e vender calls para ganhar um dividendo sintético. Que inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo agora nos próximos dias. Até na verdade eu já estou planejando e estou produzindo um vídeo sobre isso no futuro. Mas a questão é, com essa empresa, já que ela tem uma liquidez baixa, é provável que nós não vamos conseguir ganhar esse dividendo sintético, pelo menos no curto e médio prazo, enquanto essa empresa não ganhar liquidez. Então, por causa disso, eu acabo exigindo uma margem maior, e por isso, se ela está abaixo do preço teto de 10%, para mim, acabo valendo a pena investir. Mas isso aqui não é uma recomendação, isso aqui é uma opinião própria minha, mas eu não sou analista CNPI para fazer recomendações de investimento, ok? Beleza? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal para continuar trazendo vídeos como esses, pelo menos toda semana, e eu estou tentando trazer todo dia, ok? Se você tiver alguma sugestão de alguma empresa que você gostaria de ver aqui, ou algum tipo de vídeo que você gostaria de ver, deixa aqui nos comentários. Se você quiser deixar algum elogio, ou alguma crítica construtiva, deixa aqui nos comentários também, que eu vou ler, vou responder, e as sugestões, na medida do possível, eu vou trazer aqui pro canal, ok? Muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, valeu!